Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. Hoje o tema é indagação oportuna. Nós vemos em todos os lugares casas religiosas. As pessoas procuram Deus, procuram Jesus por algum problema que ele tenha, físico, na parte intelectual para ser resolvido, na parte financeira ou até mesmo uma doença. Quando ele vai lá, recebe algum benefício e o problema resolve, o que acontece? Ele se afasta. Vai ali pela fé. Diz ele que acredita, mas depois desaparece. Outros falam que aceitam agora a boa nova para uma bela satisfação social. Na realidade, não está no coração. Muitos têm esse comportamento. Isso acontece quando procura um médium espírita e se resolve o problema de uma doença. Pronto. Passa a acreditar na doutrina espírita, dizendo que foi curado. Mas nunca mais aparece na casa espírita. Já conseguiu o que queria. E muitas vezes retorna numa situação pior do que estava antes, porque a sua mudança interior não foi feita. Somente queria resolver a sua aparência, a parte material, mas não resolver o que realmente precisava ser resolvido. Estudar, conhecer o Evangelho de Jesus, para que aquele trabalho que foi feito ali, que resolveu um problema material, ou qualquer outro que seja, continuasse. Todos nós lembramos quando Jesus fazia a cura, o que ele dizia? Vá, que a tua fé te curou, e não peques mais. O que ele quer dizer? Não peques mais. É justamente o que temos que entender. Porque se não houver mudança, a gente continuar na mesma vida, aquilo que foi removido retorna com maior força. Porque a gente mudou somente para ter aquele benefício. E depois volta a fazer tudo o que fazia antes. Porque tinha vida. Porque resolveu aquele seu problema que tanto lhe incomodava. Mas não quer mais saber de Deus. Eu mesmo vi uma história dessa de um rapaz que ele foi a uma casa espírita. Ele estava muito doente por causa do consumo da bebida alcoólica. Seus pâncreas, fígado, muito ruim. Ele foi. Os médicos espirituais fizeram todo o seu trabalho, com todo o amor e todo o carinho. Ele se curou. Depois saiu da casa espírita, que tudo estava bem com ele novamente. Então, ele disse que tinha que viver a sua vida. E foi viver a vida. Voltou a fazer as mesmas coisas. Depois de algum tempo,
ele retornou à casa espírita. Um problema gravíssimo, com uma cirrose muito bem acentuada. Então, o amigo espiritual chamou a esposa e disse: a senhora tem férias para pegar no seu trabalho? Então pegue, porque ele não tem mais jeito. Isso acontece com muita gente. Muitos seres humanos passam por situações como essa. O que cura é realmente a mudança interior. É a nossa transformação. É deixar morrer o homem velho para nascer o homem novo, o homem de virtudes. Aquele que realmente resolve colocar em seu coração a boa nova, o Evangelho de Jesus. Aquele que traz para ele, que acredita, tem fé em Jesus, naquele querido Mestre que esteve entre nós há mais de 2000 anos atrás. Até onde acreditamos? Agora, quantas vezes a gente não põe na porta de casa, comigo ninguém pode, um bracelete, uma espada de São Jorge, porque vai afastar os maus espíritos. E Jesus, não confia nele? Confia em todas essas coisas, incenso e tudo mais, que vai afastar os maus espíritos. E em Jesus, confia? Não. Porque se confiasse em Jesus, não estava fazendo isso. Eu até costumo dizer que realmente o incenso afasta os espíritos que são alérgicos. Aquele aroma que emite dos incensos. Então, vai num PEX mais. Procura se transformar como nós temos que nos transformar, para que a cura seja para sempre. Porque ali é feita uma remoção. Agora nós temos que manter aquela remoção. Quando você tem uma doença, por exemplo, como diabetes, o doutor diz: olha, você tem um regime alimentar, você não pode comer açúcar. Você não pode consumir açúcar. E aí? Se você comer açúcar, o que acontece? A partir de hoje você está com um problema pulmonar gravíssimo, você não pode fumar. Aí você segue, né? Às vezes não. Mas quando se Jesus fala para seguir a orientação dele, aí não, tem que viver minha vida. Joga tudo para cima. E aí então as coisas acontecem. Quem? Deus é culpado disso? Deus castigou? Não, Deus não castiga ninguém. É a gente que provoca a situação. E aí vem as consequências. A ajuda foi dada. Mas foi por quê? Para a gente acordar, se despertar para a boa nova. Para a gente buscar a Deus acima de tudo e de todos. É assim que a gente vai crescendo. Então as oportunidades é nos dada. Então essa indagação oportuna
ela nos alerta pelo próprio ensinamento de Jesus. Vá e não peques mais. Para que nós mudamos a nossa vida. E então, aquela situação não mais se retorna. Ela realmente acaba sendo resolvida com a mudança. O que cura não é a imposição de mãos, não é o bisturi do médico, mas o que cura é a nossa transformação interior, que é a verdadeira cura. Jesus é o médico de almas, curando o espírito das suas aflições, das suas mágoas, ressentimentos, do ódio, da vingança e por aí vai, as doenças desaparecem. Por isso ele mesmo diz: se teus olhos forem bons, o teu corpo será todo luz. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.